Shalom, bom dia. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, vocês vão pôr aqui para mim? Fala para a pessoa que está do teu lado assim, hoje é um dia especial. Não é só porque é dia dos pais, fala para ela, mas porque você tem uma paternidade eterna sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu não sei se a gente consegue colocar aquela foto que a gente mandou, já dá para colocar? Olha só que foto linda, olha lá para vocês, que linda, olha só. O tema que eu vou falar nessa manhã do Dia dos Pais é as marcas de um pai. E, por coincidência, nós estávamos num casamento juntos, né? E a gente estava andando, eu e o Nicolas, andando, tirando foto, sabe aquelas coisas que a gente faz, que a gente gosta de tirar foto, né? E aí a gente estava andando, o André estava passando com o Benjamin, e do nada o André começou a andar com o Benjamin, nós estávamos num lugar que era perto de um lago. E aí quando a gente virou os três assim, a gente teve, foi exatamente essa foto, o Benjamin levando a mochilinha dele, e o André andando com ele. E aí a gente olhou e falou assim, na hora eu olhei para a pastora Alessandra, a gente falou assim, olha que cena linda aquela de um pai andando com um filho, né? E fala muito de legado isso, né? Fala de marcas que você deixa. Então, assim, e eu acho que fala muito de um legado, fala muito de disciplina, fala muito de integridade, fala de muita coisa. Porque o que era bonitinho é que o Benjamin andava exatamente do lado dele. Ele não ia para a água, mas ele foi andando com ele, foi andando com ele, foi andando com ele. E aí, na hora, a gente tirou essa foto, pastor. A gente tirou essa foto, falou assim, não, vamos tirar essa foto, depois a gente manda para o André. E aí, quando a gente estava orando, a Alessandra falou assim, lembra daquela foto que nós tiramos? Eu falei, lembro. Ela fala muito sobre isso. E por que a gente quis mostrar essa foto para você? Porque a gente tem vivido hoje numa sociedade, num tempo, onde coisas como essa não são valorizadas. Onde não se valoriza o pai estar muito com o filho. Não se valoriza o pai ter um tempo de qualidade com o filho. A gente está muito mais preocupado em dar presente do que estar presente. A gente acha que o presente vai sucumbir, ele vai suprir a presença, e não supre a presença. Essa é uma grande ilusão. E você só percebe isso quando você não tem o teu pai com você, quando você perde alguém que você ama. Aí você fala, puxa vida, eu dei tanto presente, eu fiz tanta coisa, mas você não teve presente. E aí, meu querido, vou dizer uma coisa para você, esse tempo não volta. Essa cena aqui, eu não consigo repetir ela no mesmo dia, na mesma hora, na mesma data, com o mesmo ambiente, com o mesmo clima, com a mesma sensibilidade, eu não consigo. E nós estamos tendo muita desvalorização da família, a desvalorização da paternidade. O filho hoje, não sei se é do meu tempo, eu estou quase com 50 anos, amém? Amém? Tenho 50, quem está nessa faixa diz amém? Amém? Beleza. Eu sou do tempo que quando eu chegava na casa do eu fui criado pelos meus avós, e quando a gente chegava em casa, o que a gente tinha que falar? Benção, avô. Benção, mãe. E ai de você se você não falasse. Mas você sabe de uma coisa? A gente não falava isso com medo. A gente falava isso porque desde pequeno a gente percebia que isso era respeito. E hoje tem se perdido muito o respeito de filhos com os pais. Principalmente a molecada que é nova. É mais fácil mandar eu te amo, pai, pelo celular do que você chegar no teu pai e dar um beijo nele. E eu vou te falar uma coisa para você que é novo aqui da geração Z, Y, não sei o que lá. E quando a gente ia na casa dos tios, era a mesma coisa. E ai de você, não é, pastora Lúcia? E ai de você se não fizesse isso. E a gente falava, benção, tio, benção, filho. Era sempre a mesma, a resposta era sempre a mesma. Aí sua tia falava, tá magro, dá comida para esse menino. Mas isso para nós era algo fantástico, porque o que acontece com isso? Isso foi moldando o caráter de pessoas, que você vê que hoje famílias que são sustentadas, estão alicerçadas, são famílias que tiveram isso, que viveram embaixo disso. E eu acho muito interessante que era para nós um prazer. A gente cruzava com o tiro, dava a bênção. Hoje aí, beleza? Como é que você está? Fala, mano. Mano, quem é seu mano? Você é seu mano? Fala, mano, beleza, mano? Não. A gente tem perdido a essência. E quando você perde a essência, você esquece do respeito e da consequência daquilo que está lá na frente. E a gente tem visto tanta coisa hoje, de depreciação da figura paterna. Tanta coisa hoje que está querendo destruir a formação correta de uma família.
exatamente tirando o simbolismo que um pai tem, o simbolismo que uma mãe tem, o simbolismo que essa união tem na família, o que isso traz para a posteridade. Porque o que a gente faz aqui não é para nós, talvez eu não vou viver o que eu tenho plantado na vida dos meus filhos. E talvez eu estou vivendo o que os meus avós, os meus pais plantaram lá atrás. Mas a gente acaba se esquecendo de que são pequenas coisas que trazem grandes resultados, não são grandes coisas. Não são grandes coisas. Eu vi um vídeo há muito tempo atrás que um filho dava para um pai um monte de presente, dava um carro do ano, dava um monte de coisa, mas ele nunca estava presente. Eu não sei se você já viu nesse vídeo. Aí, tudo que ele dava para o pai dele deixava intacto no mesmo lugar, ele nunca usava, porque ele não precisava. Aí um dia ele recebeu uma ligação de que o pai dele, porque ele era um cara bem-sucedido, empresário, caramba, tal. Aí ele falou assim, recebeu uma mensagem que o pai dele estava doente, quase morrendo. E aí, por causa de uma atividade dele, ele não conseguiu ir visitar o pai dele naquilo e o pai dele morreu. E quando ele foi na casa do pai dele, porque ele teve que fazer todo o testamento, um monte de coisa, ele percebeu que tudo que ele mandava para o pai dele não usava. O pai dele só queria uma coisa, que ele tivesse ido lá, que ele tivesse ido dar um abraço nele. E normalmente quando a gente vai falar de pai, a gente costuma pregar sobre o filho pródigo, né? Porque tem o pai. Hoje eu queria trazer um outro contexto de pai para você, se você puder abrir a tua Bíblia comigo. Nós vamos ler o livro de Jó. O tema dessa palavra é as marcas de um pai. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Jó 1, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Queria ler até aí. Isso traz algumas coisas, né? Que Jó me ensina nessa passagem, o livro de Jó me ensina nessa passagem. Primeiro, os pais são privilegiados por transmitir legados à nova geração. Nós somos privilegiados, amém? Eu sou um privilegiado. Isso se chama habilidades. Nós somos privilegiados por deixar um legado para ele. Um legado que ele vai continuar e vai melhorar. Aquilo que eu falo, não é só ele receber o teu legado, mas ele continuar e melhorar o teu legado, ampliar o teu legado, fazer ele ficar melhor ainda lá na frente. Segundo, os pais são altamente influenciadores da nova geração. Isso sugere responsabilidade. Quem influencia a gente não é o youtuber, porque a maioria desses youtubers nem pai tem. Mas ele vai lá e fala como que você tem que tratar teu pai, como que um filho tem que se postar com a mãe. Quem é ele? Você sabe a história dessa pessoa? Você sabe se ele tem uma família constituída, como que foi? Às vezes ele está vomitando para você aquilo que ele não viveu na vida dele, também para o mal. Não só para ti, mas para falar alguma coisa que ele gostaria de ter vivido e não viveu, ou para reclamar de algo que ele não tem coragem de falar para o pai e para a mãe dele, porque se ele tivesse coragem, ele já falava na cara e ia pedir perdão. Mas quando você não tem coragem, você não fala. Você murmura para quem não precisa ouvir. Os pais são instituídos por Deus para transmitir a fé à nova geração. Isso demanda espiritualidade. Nós somos responsáveis por isso, pais. Nós somos responsáveis por isso. E espiritualidade. Jó era que, o final do versículo fala exatamente isso, do versículo 3. Era o homem mais rico do Oriente. Mas mesmo sendo o homem mais rico do Oriente, ele poderia dar tudo para aquilo lá, para os filhos dele. Para os 7 filhos e para as 3 filhas, tudo, eles não precisavam fazer nada. Quando eles terminavam de fazer a festa que eles faziam, o que Jó fazia?
e orar, oferecer holocausto, pedir para Deus ter misericórdia sobre a vida dos filhos deles, para que se eles tivessem pecado, que Deus perdoasse o pecado deles, porque ele não queria que sobre o filho dele viesse maldição. Que pai que quer maldição sobre o filho? Mas o que se prega hoje? Você não tem que obedecer teu pai. Esse negócio de obedecer o pai, não tem que avisar que hora tem que chegar, tem que avisar em casa, avisa que hora tem que chegar. Avisa sim, eu quero saber onde você está, que hora você vai chegar. Estou chegando, você está chegando, então tá, chegando aonde? Aí passa 2 minutos, às vezes ele é esperto, quando ele está chegando, eu vejo, ele está no elevador, ele fala, estou chegando, pai, e eu fico lá. Por quê? Porque é responsabilidade. Nós vamos ser pais dos nossos filhos a vida inteira. Né, pastora? Depois que casa, a gente continua sendo pai. Há uma diferença muito grande, gente, dos pais para as mães. Eu estava estudando sobre isso. A mãe, quando ela gera um filho, ela tem com o filho já uma aliança, é interno. Amém? A mulher está gerando filho, ele tem uma conexão com o filho. Quando a criança nasce, a mulher já sabe que tem que dar de mamar, a mulher já sabe trocar. Nós não sabemos fazer isso, pai. A gente vai pegar uma criança, a gente fica assustado. Eu não sei se você foi assim que foi pai. Mas quando eu falei assim, como segura, como não segura, como não faz. Então, para nós, é um processo. Ninguém que nunca foi pai é ensinado a ser pai. A gente aprende quando é pai. Mas o que a gente fala às vezes? Quando, foi o que o Choco falou aqui. Quando você for pai, você vai saber o que eu estou falando. Então, o processo é diferente. Às vezes, nós precisamos conquistar os nossos filhos pais. A mãe já é incrível, né? Porque já é grudado. A criança já se amamenta com a mãe. A criança já está ali com a mãe 9 meses. Há uma conexão. Com o homem não há. A gente fica só esperando quando nasce. Eu participei do parto dos meus 2 filhos, né? E eu fico lá e a minha ansiedade, a Alessandra estava lá. E eu ficava olhando para ver se estava tudo certo lá no negócio. Aí falava, chorou, não chorou? E ali eu estava nervoso, tem que pôr aquela roupa, e o negócio é doido. É doido, você fica, porque você quer, às vezes você nem se preocupa com a mulher e você vai atrás do filho. E aí a mulher está lá e você vai atrás de acompanhar o cara, porque ele vai tirar o pezinho. Você fica, por quê? É uma preocupação. Ali começa um processo. E ali começa uma responsabilidade. Aquele ser que veio ali é sua responsabilidade como pai. Nós vamos ter que ensinar, nós vamos ter que cuidar, nós vamos ter que educar, nós vamos ter que chamar a atenção quando precisa chamar. Eu não sou pai de menina, né? Mas quem é pai de homem, que é pai de menina, fala assim, eu não consigo dar bronca. Aí eu falo assim, a Alessandra fala, eu queria que você fosse pai de uma menina, que você ia ver como você ia fazer. Eu falei assim, fique em paz, filha, fique em paz, dá tudo certo. Deus sabe de todas as coisas, por isso que eu tive 2 homens. Então, assim, é um processo. Só um pai aprovado por Deus deixa marcas profundas na vida dos seus filhos. Primeiro ponto que eu queria falar aqui, o pai aprovado por Deus ensina mais pelo exemplo do que com palavras. Amém? Às vezes você acha que você tem que se formar em PhD em alguma coisa, ter doutorado para ensinar o teu filho a ser alguma coisa. O seu exemplo vai fazer ele ser uma pessoa esforçada. O seu exemplo vai fazer ele ser alguém que, uma pessoa que assim, não tem medo de ir para frente, não tem medo de arriscar. É o exemplo, o que você faz, fala mais do que você fala. O que adianta você falar e não fazer? Eles estão vendo, a criança que é pequena já vê. Pequenininha já está vendo o que você está fazendo, já fez isso? Faz alguma coisa, seu filho vai e faz igual. Você vai lá e está mexendo lá. Seu filho vai lá e faz. O que você fez isso? Não pode, está vendo? Hoje o Nicolas olha para mim, está vendo? Você falou que eu não podia fazer isso, mas você fez. Eu falei assim, é um outro contexto. Ele falou assim, você falou que não era para fazer isso e você fez. Aí eu falo, tá certo, filho, você tem razão. Nós temos que vigiar mais. Então, assim, fala muito sobre isso. A vida de um pai aprovado por Deus é caracterizada pela integridade, não pela hipocrisia. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Jó era íntegro, não era falso. A Bíblia fala isso. Ele não mentia, não vivia a vida dupla, ele era sincero, transparente e verdadeiro. Esse era Jó. E qual era o exemplo que ele passava para os filhos dele? É assim que você tem que ser. É assim que você tem que ser. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha 16, 17 anos, eu sempre fui uma pessoa muito focada em trabalhar, porque eu queria ajudar as pessoas que me ajudaram muito rápido. E eu lembro que meu avô falava assim, quando você namorar, você toma vergonha na tua cara.
você não faça com a tua filha, com a filha dos outros, o que você não gostaria que fizesse com a tua. Você entendeu? Eu falava assim, entendi. E olha que meu avô era um homem de poucas palavras. E uma das poucas coisas que eu lembro que ele me orientou foi isso. Um homem tem que ter integridade. Ok? Tem poucas coisas que que não vão poder tirar de você. E uma delas é a integridade. E aquilo eu pegava e falava assim, é isso aqui. Jó ensinava isso para os filhos dele. A vida de um pai aprovada por Deus é correta. Jó era temente a Deus. Ele não só falava de Deus, mas ele temia a Deus. Não adianta falar e não praticar. Não tem sentido isso. Era o exemplo que ele tinha. Ele praticava. Enquanto os muitos serviam aos outros deuses, os filhos de Jó ouviam servindo a Deus verdadeiro. O que ele falava, ele fazia e ele recebia. Falava, fazia e recebia. Era assim que ele fazia. Nos filhos, a espiritualidade não é hereditária. Amém? Você sabia que não é hereditária a espiritualidade para o teu filho? Não vem no seu DNA. Oh, que coisa. Então, vão querer inventar isso daqui a um tempo, mas não vai conseguir. Porque isso é espiritual. Isso não tem gênio que vai conseguir gerar. A espiritualidade, ela não é hereditária. Mas ela é ensinada. Ela é passada. Ela é vista pelo filho, se nós somos pais espirituais ou não. Se a gente ora ou não, se a gente fala aquilo que a gente principalmente nós que subimos aqui no púlpito, viu, gente? O nosso peso é maior que o de vocês, tá? Certo, pastor? Porque primeiro que a gente não está só falando para a nossa família, a gente está falando para várias pessoas. E quando a gente sobe aqui, a gente tem que ter santidade. Não adianta eu falar e não viver. Não adianta. Não adianta. Por isso que nem todo mundo consegue fazer isso, porque de nós é cobrado mais que de quem não está aqui. É muito maior. Concorda, pastor? Não é isso? É muito maior, certo, pastores? É muito maior. Essa espiritualidade que a gente prega é o que a gente tem que viver. E qual é o melhor lugar para a gente viver isso? Na sua casa. Quando você sai no seu carro lá de manhã. Quando você fala, não pode fazer se você faz. Muito sério isso. Jó tinha exatamente essa vida. Ela é aprendida e depois desenvolvida. Ao longo dos anos, com a maturidade que os nossos filhos vão tendo, eles vão desenvolvendo a espiritualidade, vão se tornando homens e mulheres de Deus, vão crescendo no relacionamento deles com Deus. E a nossa oração sempre é que os nossos filhos possam ir muito mais longe do que nós. Sejam mais espirituais, sejam mais abençoados, vão até mais longe. A vida de um pai aprovado por Deus é vista na maneira de lidar com o mal. Jó sabia do perigo que existia. Por isso ele se desviava do mal, do pecado e da corrupção. Os filhos de Jó aprendiam com ele a fugir da aparência do pecado. Os teus filhos têm aprendido isso com você? Pais? E para quem vai ser pai, eu estou dando uma dica. Já começa a perceber que o seu chicote vai estralar mais ainda. Giripoca vai piar, vai esquentar para você. Porque assim, é a responsabilidade. Ele sabia que era aprovado por Deus, ele tinha a maneira correta de lidar com o mal, ele não dava brecha para o pecado. Ele não dava brecha para o que o inimigo queria fazer com ele. Por quê? Porque ele tinha 10 filhos. E esses filhos iam carregar dele as marcas dele, o legado que ele estava deixando, que não era só um legado financeiro, de bens, de materiais. Às vezes a gente acha que isso é o suficiente, mas isso muitas vezes é a perdição. Quando não bem feito, quando não bem explicado, quando não bem colocado, quando não bem ensinado para o filho. O segundo ponto que eu queria dizer, o pai aprovado por Deus preocupa-se em influenciar positivamente seus filhos. Lá no versículo 4, diz assim, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidaram suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Positivamente, o pai aprovado por Deus passa tempo com seus filhos. Amém? Para você ser aprovado por Deus e gerar, você precisa ter tempo com ele, tempo de qualidade. Mas eu não tenho tempo para nada, você tem tempo para um monte de coisa. Primeira coisa que precisa ter tempo, para parar de ficar olhando o celular e estar conversando com o teu filho. Ficar lá olhando e você não conversa com o teu filho, a casa está caindo e você está lá preocupado com o que está acontecendo no mundo. Primeira coisa, primeiro mundo é a nossa casa, a primeira igreja é a nossa casa. Ele tem que passar tempo com os seus filhos. Os filhos de Jó tinham tempo um para o outro. Vocês viram o que eu falei aqui?
porque eles precisavam de ter a presença do pai junto. Então, o que eles faziam lá? Eles faziam banquetes, e não era um banquete que eu fazia para amigos. Ele fazia banquete e chamava os irmãos. Também era 10 filhos, já dá para dar um banquete legal, né? Só que quem estava em todos esses banquetes? Jó. O pai estava lá com eles. Ele participava do que estava lá. E como um pai, ele estava o quê? Mapeando, né? Como que a Alessandra fala, que os pais têm uma visão além do alcance, sabe assim? Você vê uma pessoa falar um negócio, o teu ouvidinho já falou, opa, não gostei disso aí, esse assunto não está legal, você já liga. Jó tinha tempo com ele. Filhos precisam da presença do pai. Nada compensa a falta de tempo, carinho e atenção de um pai. Os filhos precisam disso. Os mais novos, por necessidade, os mais velhos, porque é exatamente o legado que você vai deixar. Amém? Por experiência. Não sei se vocês tinham, mas quando eu tinha minha avó, às vezes ela estava velhinha, ela morreu com 94 anos. Ela estava já meio, ela olhava para mim e falava o nome dos meus 8 tios, dos 3 netos, lembrava do meu. Aí eu falava, você acertou, vó? Ela, lembrei. Mas de vez em quando, no meio dessa conversa, que para muitos parecia besta, ela falava uma coisa que tinha sabedoria. Afinal de contas, ela viveu 94 anos. Tem muita sabedoria aí. E quem sou eu, perto dos meus, quando eu tinha 40 anos, para querer saber e conhecer mais que ela? Primeira coisa que nós precisamos deixar de ser arrogante. Achar que a gente sabe muito. O fato de nós termos informações mais rápidas não quer dizer que nós sabemos mais coisas. Amém? Você ter mais informação não quer dizer que você sabe mais. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Às vezes eu falo isso para o meu filho. Não, você, eu falava assim, cara, que eu falava para o Murilo, ele falou assim, isso, eu estou ficando, falei, Murilo, eu estou ficando velho, ele falou assim, pai, não é que tudo, eu falei assim, isso para mim não é novidade, eu falei, isso eu já sabia, ele falou, pai, não é que você está ficando velho, é que quando você tem mais informação, você consegue processar mais rápido que eu. Aí eu falei assim, não, você quer processar pelo celular, aí não dá. Aí a gente fica falando, a gente estava falando das Olimpíadas esses dias, porque a pastora Alessandra ficou brava em casa, porque a gente ficou bem falando de Olimpíada, né? E é mó legal, a gente comentava, pá. Aí eu comecei a falar para o menino da história, mas o que eu queria explicar para eles? Como que era a antiga União Soviética, amém? Por que não tem mais a União Soviética? Como que era? Por que era? E eu queria fazer, ela falava assim, meu Deus do céu, vocês só ficam falando dessa Olimpíada, e não sei o quê. Eu falei, calma, filha, vem comigo. Tem um intuito nisso aí, eu estou querendo explicar. Eu estava explicando para eles por quê. E olha onde nós chegamos um nível, eu falei para ele, que eu estava dizendo, mas como que eu vou fazer isso com os meus filhos? Com o tempo. E como que eu tenho tempo? A gente tem que gerar. Se olhar para o mundo natural, nós não somos um casal que temos esse tempo todo, mas a gente gera o que a gente pode. Às vezes meus filhos, eu tenho um filho de 20 anos de 13, eles vão para a nossa cama, um murito grandão fica lá, falou, cara, tu não cabe aqui nessa cama, você fica enchendo o saco. Não, vamos conversar, cara, 1h30, 2 horas da manhã, nós estamos conversando, falando das coisas, estamos lá brincando, conversando, cara, glória a Deus que nós temos isso na nossa casa. Sabe por quê? Porque isso vai ser gerado para a casa deles. Você está entendendo? Exatamente isso. Então, assim, ele passava tempo com seus filhos. O pai aprovado por Deus promove a união, a paz e a felicidade dos teus filhos. Jó era um pai realizado, tinha tudo. Mas quando ele fala, ele vê que os filhos falam para ele que estão um na casa do outro, o que gera para Jó isso? O meu processo com esses filhos estão indo bem, estão corretos. Está dando certo. Porque eles não estão perdendo tempo com gente que não vai acrescentar nada na vida deles, que vai querer fazer uma família disruptiva. Mas ele está com gente que é família dele, está aprendendo com eles ali, estão juntos, vão se ajudar juntos. A pastora Alessandra tem 4 irmãs. E agora nós estamos chegando aos 4 genros, né, que nós somos, os 4 namorados casaram com as 4 filhas. E o meu sogro tinha 5 mulheres em casa, foi um guerreiro, meu sogro, né? E eu lembro quando a gente começou a namorar, que quando a gente ia domingo na casa a gente saía da igreja de manhã, só que ia todos os genros para a casa dele, pastor. E ele falava assim, espera aí que eu vou arrumar comida para os meninos. E as meninas falavam assim, e a gente? Calma, deixa eu ver que os meninos vão precisar comer. Mas sabe qual era o lindo? Todo mundo comia na mesa. Sabe onde eu aprendi a comer na mesa? Na casa do meu sogro. Na minha casa ninguém comia na mesa. E quanto isso era importante, porque na mesa você conversa, na mesa você brinca, na mesa você fala das coisas, é ali.
Não é? Porque na minha casa a gente pegava o prato e ia cada um para um lugar na mão. Parecia um eremita, ninguém falava com ninguém, sabe? Eu falo que parecia os Crutes, sabe os Crutes? Quem assistiu? Comunicação era zero, né? Aí as pessoas falam, você foi um ponto fora da curva que você fala pra caramba, né? Diz a lenda, né, Alessandra, que eu comecei a falar com 6 anos. Eu queria entender, essa história da minha família eu não entendo muito bem, eu preciso ir buscar mais, sabe? Que eu não falava, pastor, eu não falava. Aí falou que com 6 anos eu comecei a falar, e pô, desandou a falar, não parou mais, né? Não parou mais. Traz felicidade para os seus filhos. Aqui era muito interessante, porque um frequentava a casa do outro, tinha harmonia, sabe? Ali entre eles não havia ciúme, não havia inveja, havia harmonia, que são promovidas pelos pais. Somos nós que promovemos a harmonia, meus irmãos. Somos nós. E nós também promovemos a ira, a briga, a destruição. É a mesma coisa. Mas a harmonia quem promovia era Jó. O pai aprovado por Deus preocupa-se mais com a vida espiritual do que com o sucesso profissional dos seus filhos. Amém? Amém? Vou repetir isso aqui. O pai aprovado por Deus se preocupa mais com a vida espiritual do que com o sucesso profissional dos seus filhos. Não adianta nada o teu filho ter sucesso e ir para o inferno. Não adianta nada o teu filho parar na frente da tua casa com o carro do ano e estar com uma mentalidade totalmente destruída de família. Não adianta nada ele ter 200, 300 mil no banco e não saber o que é o respeito por um pai. Não adianta nada. Se isso acontecer, nós estamos errados, nós erramos, nós estamos falhando. Não adianta nada. Ah, meu filho é formado em médico, meu filho é doutor, meu filho é não sei o quê, e não te visita. E não te respeita, e não te honra. O que adianta isso? Não adianta nada. Eu fui criado por um analfabeto. E aí? Por causa disso, porque eu estudei por causa dele, não porque eu tinha, ok? Condições. E às vezes tem pai que paga a faculdade para o filho desonra o pai. Quando vira alguma coisa, quando pega um diploma, uma certificação, ele acha que não precisa mais do pai, porque o amigo da faculdade dele é mais importante, porque ele virou empresário agora. Agora ele fala 3 idiomas. E nem na formatura dele, às vezes, ele honra o pai dele. Em nada. Porque para ele, o que aconteceu? Deixou. O que os filhos de Jó ensinava aqui para os filhos dele? Que mesmo eles sendo ricos, porque eles sabiam que o pai deles era rico, era o homem mais rico do Oriente. Ele ensinava para eles coisas que você não compra, mas que são plantadas dentro de nós e vão gerando e crescendo ao longo do tempo. São essas coisas que nós precisamos gerar. Ele se preocupava mais com a salvação dos filhos dele do que com a profissão dos filhos. Será que você está assim? Ou você está preocupado mais com a profissão do teu filho? Eu vou formar meu filho médico, advogado, engenheiro, e ele vai para o inferno. E aí? E lá no final, valeu a pena? O investimento, o trabalho? Não seria tão maneiro se ele fosse médico temente a Deus, engenheiro temente a Deus? Amém? A gente tem um exemplo aqui do Rafael Camacho. Eu lembro quando ele fez a formatura dele, hoje doutor Rafael Camacho, e eu lembro que na formatura dele, ele honrou a Deus por estar ali na faculdade, se formando em medicina. Mas quanto a Márcia e o Fábio não investiram nisso, mas qual foi o mais bonito? Não foi porque eles investiram que eles formaram médico em 10 anos. Foi porque eles formaram um médico cristão, um homem temente a Deus, que não abriu mão em todos os anos de faculdade de se permanecer fiel a Deus. Foi tentado? Claro que foi. Teve dificuldade? Claro que teve. Mas que alegria para um pai saber que o filho dele realizou o lado profissional, pessoal, intelectual, mas também continuou nos caminhos do Senhor. Por isso que a Bíblia fala, ensina as crianças no caminho. No caminho. Não é o caminho só. No caminho. Porque no caminho você corrige. Sabe o que é o caminho? Vai, filho. Você vai ser isso aqui, você deixa ele ir. Ó, para você chegar no fundo da igreja, você vai aqui pelo meio, você chega lá, tá? Mas ele pode se perder. Você viu a Elô andando aqui, ela não tem noção. Aí você tem que corrigir, você tem que chamar, você tem que fazer isso. Já fazia isso com os filhos dele, para que eles fossem bem-sucedidos. O pai, aprovado por Deus, deseja ardentemente a salvação dos seus filhos. O pai, aprovado por Deus, assume o posto de sacerdote do lar até o fim da vida.
Jó não abriu mão de sua missão de pai, muito menos de sua missão de conduzir seus filhos ao Pai Celestial. Mesmo quando Jó era velho, ele se preocupava com a salvação deles. Ele ia lá e fazia holocaustos. Ele falava assim: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Para eles não serem amaldiçoados, eu vou orar por eles. Eu vou fazer holocausto para eles, vou oferecer holocausto. Por quê? Eu quero que eles sejam transformados. Mesmo velho, se preocupava com a salvação deles. É sempre assim. É até o final. É até o final. O pai aprovado por Deus se preocupa com a santificação dos seus filhos. Jó chamava seus filhos e juntos ele orava com eles, santificava todos eles. Eu coloquei uma coisa aqui assim interessante. Mais vale um filho indo para o céu do que trilhando os caminhos da fama e da riqueza indo para o inferno. Mais vale. E é engraçado que todas as vezes que as pessoas falam as coisas, a gente hoje tem vivido num tempo que o hoje é muito mais importante do que o amanhã, né? Então faça hoje, faça o que tem que fazer hoje e amanhã. Amanhã é amanhã. A gente não pensa na posteridade, a gente não pensa no que vai acontecer, a gente não pensa que não é só a gente que tem, também tem a posteridade dos nossos filhos que nós estamos deixando, e dos nossos netos. Sabe aquela coisa? Quando eu crio os meus filhos, eu mimo os meus netos. Eu estou vivendo nessa fase, eu estou criando os meus filhos, porque quando eu tiver meu neto, ela falou: eu quero ver você com seus netos. Eu falei: deixa comigo. Porque se eu criar os meus filhos, eu vou ensinar a base para eles. Então eu sei que essa integridade, tudo que Deus puder me ensinar para eu ensinar para eles, eles vão ensinar para os meus netos. Então eu não vou precisar da educação para os meus netos, porque eles já vão ser educados. Eu não vou precisar ensinar respeito para eles, porque eles já vão saber o que é respeito. Eu não vou precisar falar para eles o que é caráter, porque eles vão saber o que é um homem de caráter. Então eu vou poder fazer o que? Mimar eles. Levar para andar de bicicleta, fazer o negócio, fazer aquelas coisas, sabe, que vô faz? Eu não vivi essa parte ainda, pastora, mas espero que demore para ver essa fase ainda, né? Mas assim, mas é verdade, a gente vai poder fazer exatamente isso, é outra fase. Jó fazia isso, sabe? A santificação deles. O pai aprovado por Deus é um incansável intercessor diante de Deus por seus filhos. Incansável. Embora com tantas propriedades, empregados e negócios, Jó se levantava de madrugada todos os dias para cuidar da espiritualidade dos filhos deles. Todos os dias. Ele não terceirizava o serviço. Não dá para você terceirizar, amém? Não dá para você terceirizar. Ele fazia isso. Para Jó, o problema não era levantar de madrugada e orar. Isso não era um problema para ele. Mas o problema era perder os filhos dele para o diabo. O problema não é acordar de madrugada. O problema é eu ver que meu filho está indo para o inferno e não está fazendo nada. Eu ver que o meu filho está sendo influenciado por pessoas, por internet, por um monte de coisa, e eu não fazer nada, eu não orar, eu não colocar diante de Deus, eu não falar com ele, eu não tentar ajudar. Esse é o problema. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder teu filho. Não, você vai perder do mesmo jeito se você não fizer nada. Pior ainda. Talvez ele está sendo influenciado e você não está nem sabendo, que você está muito preocupado. Eu tenho que trabalhar, afinal de contas, o homem tem que fazer o quê? Sustentar a casa. Não é? Prover. Tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, o que acontece? Você também quer que eu cuide dos filhos? É mais importante você cuidar dos seus filhos do que você se preocupar com isso, amém? É mais importante a gente fazer isso do que cuidar. Sabe que tem 3 coisas que Jó me ensina muito aqui. Primeiro, Jó era um homem como todos os homens sérios, com responsabilidades diárias, agenda lotada, mas extremamente zeloso com sua vida espiritual e familiar. É por isso que Jó teve uma família feliz e saudável. Jó intercedia continuamente, com profunda sensibilidade espiritual, clamando pela ação de Deus na vida da família dele e dos filhos. Jó deixou um legado para os seus filhos através da sua marca. Que legado nós temos deixado para os nossos filhos? E às vezes nós estamos falando aqui de pai, mas existem mães que estão aqui, que muitas vezes ao longo da sua vida têm feito o papel de pai também. Você tem criado também seus filhos. Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando para eles? O que nós estamos deixando para eles?
Eu peguei mais 3 exemplos aqui de paternidade, positivos de paternidade, para a gente ter como referência. Primeiro, Abraão, Isaque e Jacó, que foram chamados de patriarcas, pois eles delinearam a paternidade para toda uma nação. Segundo, o pai do filho pródigo, que é um exemplo para nós de paternidade tão linda, né? Quando a pessoa erra, joga pedra, ele recebeu o filho e abençoou o filho dele. E muitas vezes nós não entendemos por que ele fez isso, porque ele tinha um amor incondicional pelo filho. O amor incondicional não vem de nós, vem do pai. E o terceiro ponto que eu coloquei foi quando Jairo fez tudo aquilo sem conhecer Jesus. Sendo totalmente professando uma outra fé, mas para salvar a filha dele, ele abriu mão de tudo aquilo, inclusive de um grande cargo que ele tinha. Sem medo, para que exatamente a filha dele fosse curada. Sabe, eu falo muito sobre isso. Às vezes a gente não entende muito como funciona essa questão de paternidade, né? E eu falo sempre, comento sempre sobre isso. Eu não tive meu pai, não sei se vocês sabem disso, quem não me conhece. Eu tive meu pai biológico, mas eu pouco convivi com o meu pai biológico. Meu pai morreu, eu tinha 14 anos de idade. E assim, qual que meu pai deixou para mim? Um sobrenome. Você conhecia teu pai, pastor? Conhecia. Você respeitava ele? Respeitava. Mas ele não tinha comigo um relacionamento. Meu pai nunca jogou bola comigo. Meu pai nunca me levou para empinar pipa. Tudo que eu fazia na periferia, ele nunca fez comigo. Nunca fez isso. E aí, com 14 anos, eu enterrei meu pai. Não foi uma coisa difícil. Eu fui com meu avô reconhecer o corpo do meu pai no hospital, no necrotério. Mas para mim era uma coisa tão assim, porque eu conhecia, sabia que era meu pai, tenho o sobrenome dele até hoje, por isso honro esse sobrenome, porque isso se chama respeito, independente do que aconteceu ou não aconteceu. Amém? E aí, quem se tornou meu pai? Porque meu pai deixou a gente para ser criado pelos meus avós. Então, era o avô paterno, minha mãe morreu, eu tinha 7 meses de idade. Então, a gente foi criado pelos meus avós. Então, os meus avós paternos foram quem foi cuidando da gente. Mas a gente era criado com todo mundo. Entendeu? A gente estava lá. Muitas vezes a gente não era bem-vindo lá. Muitas vezes. Mas o que aconteceu? Até os meus 18 anos eu tive o meu avô. E com 18 anos meu avô faleceu. Para mim, quando fala de paternidade, aquele foi um dia difícil, porque meu avô morreu no meu braço. E quando nós levamos ele para o hospital, eu sabia que ele não ia voltar. E quando você não reconhece, não tem Jesus como paternidade, e naquele com 18 anos, eu não conhecia Jesus, eu não era cristão. Para mim, o meu avô era o sinônimo do quê? Para mim, de pai, de homem, que eu dava do lado dele para toda coisa, não falava, não me ensinava nada, mas eu olhava pelo exemplo, ele não falava, mas o exemplo me ensinava. Eu ficava o que ligado, ficava do lado dele, fazia, não abraçava, não beijava, não falava nada. Era assim que ele era. Eu conhecia a história dele? Não. Mas o que eu sabia, tinha coisa boa que eu podia aprender ali. Com 19 anos eu conheci Jesus. E aí eu conheci o verdadeiro amor do Pai. Aí eu entendi que eu não era órfão. Aí eu entendi que tudo que eu tinha passado quando tinha reunião na escola e falava para levar o pai e ninguém podia ir, e as pessoas ficavam me zoando, Jesus falou para mim assim, filho, fique tranquilo, eu vou curar todas essas marcas no seu coração. E comigo foi com o pai e foi com a mãe, talvez com você foi só com o teu pai. Talvez você que está aqui não teve um bom exemplo de pai. Talvez você que está aqui hoje tem raiva do teu pai até hoje. Mas aonde isso está te levando? Aonde isso vai te levar? Talvez para alguns aqui no Dia dos Pais é um dia de tristeza. Porque você lembra, ou porque você perdeu um pai e ele faz muita falta, e óbvio que um pai faz falta. Ou você perdeu um pai e no Dia dos Pais você lembra que seu pai não foi bom com você, não foi bom com a tua mãe, várias coisas. E isso o inimigo usa como um sentimento no seu coração para que você não se sinta um filho amado. Mas Deus é tão bom porque, como eu perdi um pai e conheci Jesus, você tem que ter um pai espiritual, e Deus me deu um pai espiritual, que foi o nosso apóstolo.
Então Deus me deu a reposição de um pai físico, que eu tinha, que era o meu pai espiritual, e a presença de Deus como meu pai celestial. Amém? Eu tinha essa cobertura, eu tinha esse ensinamento, que isso gera o quê? O legado. Então ele foi suprindo e fechando todas as lacunas. Um pai espiritual que nós temos aqui, ele não tem o poder de substituir o teu pai terreno. Não tem esse poder, ok? O meu DNA está lá, eu não o sobrenome do meu pai. Não vou tirar isso. Mas ele tem o poder de preencher o vazio que o inimigo quer colocar no meu coração. Ele tem esse poder. Ele tem essa autoridade para fazer isso. Ele tem como fazer isso e transformar a sua vida. A questão é, porque eu não tive um pai que não andou de bicicleta comigo, eu não vou andar de bicicleta com os meus filhos? Pelo contrário, eu ensinei meus filhos a andar de bicicleta, mais ou menos porque eu não sei andar muito bem de bicicleta. Mais ou menos. Esse ano passado eu ensinei meu filho a dirigir. Tirei carta com ele, fui lá, participei, demos voltas e voltas e voltas e voltas para ele passar. Eu nunca fui no estádio de futebol com os meus filhos, mas com o meu pai, mas eu fui com os meus filhos. Eu não deixei de viver aquilo que eu gostava e aquilo que Deus tem para mim, na minha posteridade, no meu legado com marcas, porque eu não tive isso. Porque isso foi tirado de mim por vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Porque eu tinha que passar por aquilo para ser melhor, para formar um caráter, uma integridade, para ser um homem de Deus. E isso não me fez ser menor que ninguém, pelo contrário, me fez ser mais resiliente, me fez ser mais forte, me fez valorizar mais as pequenas coisas. Amém? Então, hoje, quando o meu filho se forma, eu fico contente. Estamos vivendo ele está indo para o penúltimo ano de faculdade. Para nós vai ser uma alegria fazer isso. Então, quando eu me formei, meu avô não estava lá. Mas eu agradeci a Deus, por quê? Porque ele investiu a aposentadoria dele para eu estudar. Então, eu tenho uma coisa que se chama gratidão. Você precisa ser mais grato com os teus pais. Você precisa ser mais grato. Porque até onde nós chegamos aqui, foi pela gratidão do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. Talvez você está aqui nessa manhã, e um pouco do que eu falei aqui, tocou no teu coração. Talvez faz anos da sua vida que você tenha andado amargurado, que você tenha andado triste, que talvez você não tenha conseguido enxergar aquilo que Deus tem preparado para você por causa de marcas que ficaram do passado, que te trazem dor, que te trazem tristeza, talvez lembranças que você teve do teu pai terreno aqui, que não fizeram com que você pudesse olhar para ele e admirá-lo. E o diabo tem usado isso para te destruir. O diabo tem usado isso para matar os teus sonhos, para tirar a sua alegria. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que Deus é um Pai celestial, que enviou Jesus para morrer no seu e no meu lugar, para que nós pudéssemos receber esse espírito de paternidade. No nome de Jesus.